Tudo bem, amigos? Como é que vocês estão? Estou falando agora com os amigos do canal Professor Papini, tá? Que é o canal onde eu falo de direito. Meus amigos, eu queria conversar com vocês hoje, com advogados e também com o jurisdicionado. Quando eu falo jurisdicionado, estou falando do cliente, né? Quem é parte no processo. Tome cuidado com aquele processo que parece fácil, com aquele processo que parece uma besteirinha qualquer, sabe? Toma cuidado com isso. Outro dia a gente estava conversando aqui no escritório. Existe uma discussão hoje se a Lei Maria da Penha, se o processo que causou, que deu origem à Lei da Maria da Penha é ou não é uma farsa. Se ele é ou não é uma farsa. Se aconteceram os fatos tal como eles se apresentam. O Brasil Paralelo falou que não. Eu não estou entrando nesse mérito aqui agora. Mas vamos supor que o processo que deu causa à criação da Lei Maria da Penha seja uma farsa, de fato o marido dela não tenha agredido ela, tentado matá-la, como se divulgou. E daí a pergunta, como é que ele conseguiu não provar isso na justiça? E eu vou responder para vocês, sabe como? Às vezes o processo é tão óbvio, tão evidente, que o cliente fala, não, isso é coisa simples. Qualquer advogado meia boca resolve, sabe? Não precisa me preocupar com isso, não tem que gastar dinheiro com isso. Conhece a expressão ninguém tropeça em montanha? Ninguém, você nunca vai ver alguém, o cara viu uma montanha, o cara viu o Everest ali, ele foi lá e tropeçou. Isso não acontece, o cara vai tropeçar em buraco pequeno no chão. É basicamente isso. E às vezes o advogado corrobora esse entendimento. De vez em quando o advogado, mais inexperiente, vira para o cliente e fala, não, isso é coisa simples. Isso é coisa simples. Eu não estou falando do advogado pior, não estou falando do advogado que tenha menos conhecimento jurídico. Isso é questão de experiência. Quando você tem experiência com o processo judicial, você vai entender o seguinte. Quando você tem a minha experiência com 3.000 processos judiciais, você vai entender o seguinte. Não existe processo simples. Se a coisa chegou no fórum, se a coisa chegou na mão de um juiz de direito, significa que ele é tudo. Que essa coisa pode ser tudo, menos um processo simples, tá? Se chegou no fórum, não é simples. Então, eu não duvido, não sei, eu não conheço os meandros do caso para falar se foi isso. Eu presumo que tenha sido isso, porque a gente teve duas situações, né? Olha que engraçado. Uma situação, eu defendi hoje um processo do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e outra é uma situação antiga de um cliente meu. Olha, essa situação desse meu cliente é um caso que é quase de dar vontade de chorar. Até, inclusive, meu amigo Antônio Minhoto conhece, é amigo desse cliente pessoal. E qual que foi a situação? Esse meu cliente, o manobrista do estacionamento onde ele parava o carro, pegou o carro dele indevidamente, atropelou e matou 2 pessoas. Só que detalhe, do processo criminal se comprovou que o manobrista estava dentro do limite de velocidade, que as 2 mulheres que foram atropeladas estavam andando de costas para o fluxo de veículos, não na calçada, elas não estavam andando passeio, estavam andando na rua, e não estavam vendo os carros que vinham, e era de madrugada, era coisa de 3 ou 4 horas da manhã, aqueles horários mais escuros da noite, sabe? E o manobrista foi absolvido do processo criminal, movido contra ele. Ele não foi absolvido por falta de provas, ele foi absolvido no mérito. O juiz foi julgar e falou, não, a culpa foi exclusiva das vítimas na ação penal. Ministério Público moveu uma ação contra esse meu ex-cliente. Esse meu ex-cliente me procurou, eu dei um orçamento X para ele, que ele achou caro demais, porque o caso era muito simples. Resultado, ele contratou um advogado mais barato, porque o caso era muito simples. E o resultado, hoje, ele deve de indenização de danos materiais e morais para a mãe dessas 2 vítimas, a pequena quantia de R$ 6.800.000. Isso mesmo.
ele foi condenado solidariamente junto com os donos do estacionamento. Por quê? Porque o dono do carro responde pelo dano que o carro causa. Obviamente que teria que haver culpa, né? Não tinha um advogado hábil o bastante no processo para demonstrar isso. Ah, mas era um caso simples. Era um caso simples. E outro que eu tive agora. Então você vê só, era um caso simples. Eu não lembro qual que foi o orçamento. Com certeza não seria o orçamento que eu daria hoje, tá? Com certeza o orçamento que eu dei para o cliente naquela época, a gente está falando, a gente está falando dos anos 99, 2000, com certeza não é o orçamento que eu daria hoje, né? Então assim, o caso simples que o cliente fala, não vale a pena gastar dinheiro com isso. 6 milhões e meio de reais de indenização. Basicamente, se meu cliente acabou a vida dele. Basicamente é disso que a gente está falando. E o outro caso que eu tive, que a gente resolveu agora no TRT da segunda região, foi cliente teve bem trabalhista penhorado. Desculpa. Cliente teve bem de família penhorado em execução trabalhista. Né? O juiz da área trabalhista entendeu, não, olha, como um imóvel de 250 metros quadrados em Moema, é um imóvel vultoso, é um imóvel de gente rica. Então a gente pode penhorar. O cliente, no primeiro momento, não viu a necessidade de gastar dinheiro com uma contratação de honorários decente. Ele apenas e tão somente descobriu essa necessidade quando os embargos de execução foram julgados improcedentes. Daí ele pegou e desconstituiu o antigo advogado que ele tinha, constituiu um colega meu que tem uma parceria profissional comigo em São José dos Campos, o Dr. Bruno, e o Bruno me subcontratou para fazer a parte do tribunal. E nós, através de memoriais, sustentação oral, que aconteceu hoje, conseguimos reverter, e o tribunal julgou, deu provimento ao agravo de petição por 3 votos a 0. Por quê? Porque te mostra no agravo de petição algo que não havia sido falado no processo. Por exemplo, esse entendimento de que o imóvel vultoso pode ser penhorado para cobrir uma ação trabalhista já está superado. Porque no ano de 2007 teve uma reforma do Código de Processo Civil e que essa reforma iria prever, antes do novo CPC, tá? Essa seria uma reforma do Código de Processo Civil de 73. E essa reforma preveria que... Como é que se fala? Que o imóvel acima de 1.000 salários mínimos poderia ser penhorado, separaria 1.000 salários mínimos para o devedor, e o que sobejasse, quer dizer, o que sobrasse daquela asta pública, iria para pagar o credor. Foi aprovado o texto de lei no Congresso, nas 2 casas legislativas, foi submetido à apreciação do então presidente da República, que em 2007 era o Lula, ele vetou esse artigo, o Congresso não derrubou o veto. Então o que você entende? Que a vontade, a manifestação legislativa é pela total impenhorabilidade do bem de família. Para completar, mais tarde, lá pelos anos 2013, acho que foi 2015 ou 2016, entra em vigor a Lei Complementar 150, que fala que o débito da empregada doméstica não é mais exceção à lei do bem de família. Então a empregada doméstica não pode mais penhorar a casa do antigo patrão por conta de um débito trabalhista, mesmo que fosse daquela residência. Quer dizer, com tudo isso, a gente está chegando no entendimento, a gente conseguiu mostrar no tribunal hoje, graças a Deus, a gente chega no entendimento de que apenas e tão somente, quer dizer, a gente chega no entendimento de que o legislador optou por dar proteção total e irrestrita ao bem de família. Só que o cliente, por conta de ter resolvido gastar pouco dinheiro no primeiro momento com o processo, ele quase perdeu um apartamento que deveria valer alguma coisa aí, 250 metros quadrados em Moema. Digam-me aí quanto vale. 250 metros quadrados em Moema numa cobertura. Falem aí quanto vale, tá? Então, meus amigos, cuidado com o processo que parece simples. Não existe processo simples. Vou falar uma coisa para você que é cliente. Você não tem que contratar o Paulo Papini.
Se um dia você for no escritório de um advogado, levar uma situação jurídica X, e ele te falar, isso daqui é simples, sai correndo. Sai correndo. Ou ele não conhece o assunto, ou ele está desesperado para pegar o cliente, ou ele não tem experiência como advogado. Qualquer que seja o motivo pelo que levou ele a falar, isso aqui é simples, esses 3 motivos são bons o bastante para você pensar em contratar outro advogado e não aquele que você procurou. Por hora é isso, grande abraço a todos, até o próximo vídeo.